E aí pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira ou não queira, mais um vídeo para vocês, tá certo? A segunda parte aí da responsabilidade civil do Estado. Gostaria de lembrar a vocês que, se por acaso, certo, uma concessionária causar prejuízo a uma pessoa, ao usuário, óbvio que ela vai indenizar, certo? É um agente delegado. E nesse caso o Estado não se responsabiliza, a não ser de forma subsidiária. Eu vou explicar o que é isso. Por exemplo, uma empresa de ônibus, que é uma concessionária, está trabalhando em nome do Estado, através de um contrato. Se vier a causar prejuízo a algum usuário, ou não usuário, hein? O não usuário, o Supremo Tribunal Federal também estabelece que a concessionária tem que indenizar, certo? Bom, concessionário. Responsabilidade objetiva. Você processa o concessionário, a responsabilidade dele é objetiva. De seus empregados, a responsabilidade é subjetiva, ok? Tá aí igualzinho como acontece lá no triângulo da responsabilidade, que o artigo 37, parágrafo 6º, né, fala, ou seja, a agente causando prejuízo no desempenho de suas funções à vítima, a vítima processando o Estado e não o agente, e o Estado, depois do trânsito julgado da sentença, depois de ter perdido a ação, processa, através da ação regressiva, o agente causador do dano. O Estado, regra geral, responde de forma objetiva e o agente público sempre responde de forma subjetiva. Não esqueçam disso. Professor, se um policial rodoviário federal causar um prejuízo no desempenho das funções, quem é processado? Não é o policial rodoviário federal, não é a Polícia Rodoviária Federal, e sim a União. Quando eu estou falando de responsabilidade aí, é a responsabilidade civil. Se for um policial civil, se for um policial militar, é o Estado membro que responde. E se for um guarda municipal, aí município responde, né? No caso aqui do Ceará, aqui o município de Fortaleza, por exemplo, que é a nossa capital. Tá? Se for a guarda municipal aqui, obviamente. E concessionário, portanto, responde diretamente, certo? Outro ponto também a considerar, o agente causador do dano, ele obviamente tem que ter causado esse dano durante o desempenho de suas funções, porque o risco é o chamado risco administrativo. O Estado responde de forma objetiva, possibilitando, melhor dizendo, a administração depois, numa ação regressiva, cobrar do agente público causador do dano o que o Estado gastou, mas isso só acontece se for verificado o risco administrativo, já que o Estado não responde obrigatoriamente em todas as situações, porque existem as excludentes. Força maior são os eventos da natureza e a culpa exclusiva da vítima são dois casos que excluem a responsabilidade do Estado. Mas lembre, no caso da força maior, se junto da força maior houver a falta da prestação do serviço, houver a negligência do Estado, houver a culpa do Estado, ele responde, mas de forma subjetiva. Já no relação à vítima, se a culpa não for exclusiva, mas for concorrente, veja que a culpa do Estado não desaparece, né? O dever do Estado indenizar não desaparece, mas mitiga, diminui. Só é excludente quando a culpa é exclusiva da vítima. Culpa concorrente não é o caso, certo? O que mais nós podemos colocar a vocês? O órgão não tem capacidade processual passiva, por isso que ele não pode ser processado. Você processa o ente político que ele faz parte. A ação de indenização, ela tem um prazo, é até 5 anos contados do evento. Já a ação regressiva, se o agente causador do dano pertencer a uma entidade de direito público, não há prazo para o Estado entrar com essa ação regressiva. Mas se for de direito privado, certo? Aí o prazo é 3 anos, hein? O que mais a gente pode fazer vocês, tal?
Mais uma vez ressaltar isso, né? Responsabilidade objetiva, que regra geral do Estado, independe da comprovação do dolo ou culpa do agente. Já a responsabilidade do servidor é subjetiva, e aí precisa provar o dolo ou a culpa do servidor. Certo? Então tá aí mais algumas dicas para vocês. Espero que funcione na responsabilidade civil do Estado, ou extracontratual, que é o outro nome que ela tem, especificado lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então não esqueçam, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviço público responderão de forma objetiva, né? Responderão pelos danos causados pelos seus agentes durante o exercício de suas funções, admitida a ação de regresso aí contra esse agente causador do dano nos casos de dolo ou culpa. Um abraço a todos, hein? Curtam, compartilhem, divulguem o canal do professor, ajudem, tá certo? Eu agradeço bastante. Até o próximo vídeo.